Eu nunca fui de acreditar em histórias de cemitério, mas confesso que o que vivi naquela cidadezinha do interior mudou para sempre a maneira como vejo a morte. Lembro bem da primeira vez que ouvi falar sobre ela. A menina que nasceu morta e que, de alguma forma, continuou crescendo dentro do próprio caixão. Era uma daquelas histórias que todo mundo repetia em sussurros, como se o simples ato de falar alto fosse suficiente para atrair a atenção da coisa que repousava debaixo da terra. Eu estava hospedado na casa de um amigo de infância, em um vilarejo esquecido no meio do nada. A cidade tinha apenas uma rua principal, uma igreja antiga que parecia sempre estar prestes a desabar e um cemitério pequeno, murado, onde as sepulturas eram marcadas por cruzes enferrujadas e epitáfios apagados pelo tempo. Foi durante a noite, enquanto conversávamos à beira do fogão de lenha, que ele começou a me contar sobre o caso. A voz dele estava calma, mas havia algo na maneira como seus olhos se moviam que denunciava o medo. Ela nasceu morta, disse ele, olhando para as brasas, mas o corpo nunca parou de mudar. Cresceu como se estivesse viva, mesmo depois de enterrada. A princípio, achei que fosse apenas uma história para me assustar, mas o jeito sério com que ele falava não deixava espaço para brincadeiras. Ele me contou que o enterro aconteceu em uma manhã abafada de verão. O corpo da menina, ainda recém-nascida, foi colocado em um pequeno caixão branco e enterrado no canto mais afastado do cemitério. A mãe dela desmaiou várias vezes durante a cerimônia, e o pai permaneceu imóvel, como se estivesse petrificado diante da tragédia. Era para ser o fim, mas foi apenas o começo. Dias depois do enterro, alguns homens que trabalhavam na manutenção do cemitério juraram ouvir barulhos vindos do túmulo, estalos, como se a madeira estivesse sendo pressionada por dentro. Outros disseram ter visto o caixão se mover, como se algo se agitasse lá embaixo. Os rumores começaram a se espalhar pela cidade e a família, desesperada, pediu à igreja que verificasse. O padre, relutante, permitiu que abrissem o túmulo. O que encontraram naquela ocasião fez com que todos permanecessem em silêncio absoluto. A criança estava maior. O corpo, que havia sido enterrado como um recém-nascido, agora tinha a aparência de uma menina de 3 ou 4 anos. Não. Havia sinais de decomposição. Apenas um crescimento impossível, antinatural, como se a morte tivesse sido incapaz de deter o avanço do corpo. Ao invés de descansar em paz, ela parecia insistir em existir. O padre mandou selar o caixão novamente, proibindo que alguém falasse sobre o assunto, alegando que aquilo era uma tentação do demônio. Mas os rumores não cessaram. O cemitério, que antes era apenas mais um pedaço de terra, se tornou um lugar evitado até durante o dia. O povo jurava ouvir choros abafados vindos de dentro do túmulo, um som frágil, infantil, que se misturava ao vento. Eu ouvia tudo aquilo calado, sentindo o peso das palavras como se fossem pedras empilhadas sobre o meu peito. Não queria acreditar, mas algo dentro de mim me dizia que havia verdade naqueles relatos. O detalhe mais perturbador veio no final da conversa. Meu amigo abaixou o tom de voz e disse: "Ela ainda está lá, crescendo. Ninguém nunca teve coragem de abrir o caixão de novo. Mas às vezes, quando a lua está cheia, dá para ouvir unhas arranhando a tampa de madeira." Foi nesse instante que percebi que a história não era apenas uma lenda para assustar forasteiros. Aquela cidade carregava um segredo que o tempo não conseguiu enterrar. Naquela noite, depois de ouvir tudo aquilo, eu mal consegui dormir. O vento soprava pelas frestas da janela de madeira e cada som que vinha de fora parecia carregado de intenções ocultas. A casa rangia, como se respirasse, e cada estalo me fazia lembrar do barulho descrito no caixão da menina. Meus olhos ardiam de cansaço, mas sempre que eu os fechava, a imagem de uma criança crescendo na escuridão me vinha à mente.
ossos se alongando em silêncio, cabelos se estendendo pelo travesseiro de seda funerária, unhas raspando a madeira até sangrar. Pela manhã, meu amigo insistiu em me levar até o cemitério. Disse que, como eu estava de passagem, talvez fosse a única oportunidade de eu ver o túmulo com meus próprios olhos. A ideia não me agradava, mas algo em mim queria confirmar se aquilo era real ou apenas um exagero popular. O sol estava forte, mas o cemitério parecia sempre mais frio do que o resto da cidade. O muro baixo de pedras desgastadas mal conseguia esconder as cruzes enferrujadas que despontavam por trás dele. Assim que atravessei o portão de ferro, senti um arrepio percorrer minha espinha. O ar parecia denso, como se fosse mais difícil respirar ali dentro. Seguimos até o canto afastado, onde o mato crescia alto, quase escondendo algumas sepulturas abandonadas. Foi lá que ele parou, diante de uma cruz de madeira carcomida, onde mal se podiam ler as letras gravadas. Apenas um nome apagado e uma data de nascimento que nunca fora acompanhada por uma de morte. Era o túmulo dela. Fiquei parado em silêncio, olhando para aquele pedaço de terra seca, tentando sentir alguma coisa, qualquer coisa que denunciasse a verdade. Não demorou muito. O silêncio foi rompido por um som baixo, quase imperceptível, que fez meu coração gelar. Era como se algo arranhasse por dentro. Meu amigo olhou para mim sem dizer nada, apenas confirmando com os olhos aquilo que eu mesmo tentava negar. Aproximei o ouvido da terra, tomado por uma mistura de medo e curiosidade doentia, e então ouvi um ruído abafado, ritmado, que lembrava respiração. Era impossível, mas estava lá, ecoando sob a camada de terra e madeira. Eu recuei de imediato, tropeçando nos próprios pés, com a garganta seca. O medo me dominava, mas havia também um fascínio mórbido que me impedia de virar as costas e ir embora. O vento levantou as folhas secas ao redor, e por um instante jurei ter ouvido um choro infantil, distante, como se viesse de dentro de um quarto fechado. O som não vinha de nenhum lugar além daquele túmulo. O mais assustador, porém, não foi o que ouvi, mas o que vi. O solo estava levemente elevado, como se algo de dentro pressionasse contra a terra, tentando romper a superfície. Não era uma ilusão. O chão parecia inflado, irregular, como se respirasse. O pânico me dominou e implorei para irmos embora. Meu amigo, acostumado com aquilo, apenas suspirou, como quem já havia visto muito mais do que gostaria. No caminho de volta, ele me contou que, de tempos em tempos, o túmulo precisava ser reforçado. As famílias da cidade faziam coletas de terra e pedras para colocar em cima, tentando conter o crescimento que vinha de baixo. Alguns diziam que, se fosse deixado em paz, o caixão já teria rompido a superfície há muito tempo. À noite, de volta à casa, eu não conseguia parar de pensar no que presenciei. Fechava os olhos e via a madeira se expandindo, sentia a terra se mover. Pensava no corpo da menina, que talvez já nem fosse mais uma criança, mas algo disforme, que continuava a se desenvolver em silêncio, privado de luz, preso entre o mundo dos vivos e dos mortos. Antes de dormir, ouvi novamente aquele som, mas não vinha da janela nem do telhado. Parecia vir do chão, logo abaixo de mim, como se estivesse em todos os lugares onde eu pisava. Foi nesse instante que percebi. Aquela coisa não estava apenas crescendo no caixão. Ela estava crescendo para fora dele, em direção a nós. Na terceira noite que passei naquela cidade, algo mudou. Até então, a presença da menina parecia restrita ao cemitério, como se os limites do muro de pedra fossem capazes de contê-la. Mas naquela noite percebi que estava enganado. A morte não respeita fronteiras, e aquilo que crescia embaixo da terra não estava mais disposto a permanecer em silêncio. A casa onde eu estava hospedado era antiga, de madeira escura, com corredores estreitos e portas que rangiam mesmo quando fechadas.
As janelas eram pequenas e a escuridão entrava fácil, como se fosse dona de todos os cantos. Eu me deitei tentando não pensar na tumba, mas por mais que forçasse os olhos a se fechar, uma inquietação latejava dentro de mim, como se alguém me observasse. O vento soprava fraco lá fora, mas dentro do quarto o ar estava parado, pesado, difícil de respirar. Foi então que ouvi o primeiro som. Não era o estalo comum da madeira, nem o assobio do vento. Era algo mais ritmado, compassado, toques leves, como se unhas pequenas raspassem o chão debaixo da cama. O som durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para fazer meu corpo inteiro paralisar. Segurei a respiração e fiquei em silêncio absoluto, tentando me convencer de que era imaginação. Mas então veio o segundo som. Um choro abafado, como se viesse de um cômodo distante. Não era choro de bebê, nem de criança que busca colo. Era um lamento prolongado, um som que parecia sair da garganta de alguém que nunca deveria ter aprendido a chorar. Senti minhas mãos suarem, o coração disparar, e mesmo assim fui tomado por uma necessidade estranha de levantar e seguir aquele som. Caminhei devagar pelo corredor mal iluminado, e cada passo ecoava como se a casa inteira ouvisse minha presença. O choro parecia vir da sala. Quando cheguei perto, o som cessou de repente, deixando apenas um silêncio sufocante. Foi nesse instante que vi. No canto da sala, a cadeira de balanço da mãe do meu amigo se movia sozinha, rangendo devagar, como se alguém invisível estivesse sentado ali. O mais perturbador, porém, foi o que vi sobre o assento. Um tufo de cabelo preto e fino, comprido demais para pertencer a qualquer criança recém-nascida. Fiquei paralisado, sentindo meu estômago revirar, enquanto a cadeira rangia sem pressa. De repente, a porta dos fundos bateu com força, como se tivesse sido empurrada por dentro, e o vento gelado entrou, rasgando o silêncio da sala. Meu amigo apareceu correndo, pálido, e antes que eu dissesse qualquer coisa, ele murmurou: "Você também ouviu, não foi? Ela está ficando mais forte." Ele me contou, com a voz trêmula, que aquela não era a primeira vez que a presença dela deixava o cemitério. Desde pequeno, ele se lembrava de ouvir arranhões debaixo da casa e de encontrar mechas de cabelo espalhadas nos cantos dos cômodos, sempre nas noites em que a lua ficava cheia. A família se acostumou a viver com aquilo, como se fosse uma maldição inevitável. Eu não conseguia acreditar que alguém pudesse simplesmente aceitar tal destino. Aquela coisa não era uma lembrança, nem um espírito inofensivo. Era um corpo que continuava crescendo e, a cada ano, tornava-se algo mais próximo do humano, mas ao mesmo tempo cada vez mais distorcido. Naquela noite, voltei para o quarto sem coragem de apagar a lamparina. Mas mesmo sob a luz fraca, percebi algo que me gelou até os ossos. Marcas de unhas, riscadas na madeira da porta, como se alguém tivesse arranhado de dentro para fora. E na última linha, quase na altura do chão, havia um risco mais profundo, feito com força, como se ela tivesse escrito uma palavra inacabada, um nome. Na manhã seguinte, eu não consegui esconder a inquietação. Os arranhões na porta, o asus, choro que ecoava pela casa, e a cadeira de balanço que se movia sozinha, eram provas demais para que eu seguisse fingindo que tudo era fruto da imaginação. Meu amigo me encontrou sentado à mesa, com os olhos vermelhos de insônia. E sem que eu precisasse perguntar, ele começou a revelar o que até então era guardado como um segredo de família. Disse que a cidade já havia tentado exumar o corpo da menina em outras ocasiões, sempre em silêncio, sempre à noite, para que ninguém de fora soubesse. Mas cada vez que abriram o caixão, encontraram algo ainda mais perturbador. Na primeira, a criança havia crescido alguns anos, como já haviam me contado. Na segunda, quando decidiram verificar de novo, ela parecia ter a idade de uma jovem. Seus cabelos negros ocupavam quase todo o espaço do caixão,
e os olhos, abertos, estavam secos, mas vívidos, fixos no teto de madeira como se enxergassem. E na terceira vez, a última em que tiveram coragem de abrir, ela já tinha o corpo de uma mulher adulta, mas com proporções estranhas, alongadas demais, como se os ossos tivessem crescido sem respeitar os limites do humano. Foi então que o padre proibiu terminantemente qualquer nova abertura, declarando que o corpo não deveria mais ser perturbado, sob pena de trazer desgraça para todos. A população aceitou em silêncio, mas com medo. Desde então, reforçaram a sepultura com mais camadas de pedra, ferro e cimento, tentando conter aquilo que continuava a se expandir debaixo da terra. O problema é que nem a terra, nem o concreto pareciam suficientes para deter o crescimento. Enquanto ouvia tudo, percebia como a voz do meu amigo tremia, como se cada palavra fosse um peso que ele carregava havia anos. Ele revelou algo ainda mais perturbador. Às vezes, durante a madrugada, alguns moradores juravam ver uma figura alta, feminina, de cabelos longos, caminhando pelo cemitério. Nunca de corpo inteiro, nunca nítida, mas como uma sombra alongada, sempre próxima ao túmulo dela. O mais terrível, porém, era o que acontecia dentro das casas. Ele contou que, desde que a menina havia sido enterrada, algumas famílias começaram a perder crianças de forma misteriosa. Bebês que adoeciam de repente, meninos e meninas que eram encontrados mortos no berço, sem nenhuma explicação. O padre dizia que era castigo divino, mas todos sabiam, em silêncio, que era ela quem levava. Como se precisasse roubar vida para continuar crescendo no escuro. Eu escutava aquilo em silêncio absoluto, sentindo meu estômago revirar. Parte de mim queria ir embora daquela cidade imediatamente, mas havia algo que me prendia, como se eu tivesse sido fisgado pela maldição. Naquela noite, o medo se confirmou. Eu acordei com o barulho do chão do quarto sendo arranhado por baixo, como se unhas longas e afiadas riscassem a madeira em linhas paralelas. O som era tão nítido que não havia espaço para dúvida. Sentei-me na cama, suando frio, e percebi um detalhe que me fez perder o ar. Fios de cabelo negro começavam a sair pelas frestas do assoalho. Não eram poucos, mas grossos, longos, deslizando lentamente, como se algo rastejasse do subterrâneo para dentro do quarto. Fui tomado por um pavor absoluto. O instinto me dizia para correr, mas minhas pernas se recusavam a obedecer. Então ouvi, bem perto do meu ouvido, um sussurro baixo, feminino, prolongado. Não era uma voz de criança, mas de uma mulher, rouca, como se viesse das profundezas. Ainda estou crescendo. Depois daquela noite, eu já não era mais o mesmo. Os cabelos que haviam brotado pelas frestas do assoalho continuavam ali pela manhã, enroscados na madeira, como se não fossem fruto de sonho algum. Toquei neles com a ponta dos dedos e senti a textura úmida, pesada, como se ainda pertencessem a um couro cabeludo vivo. Meu amigo evitou olhar, como se aquilo fosse uma confirmação que ele não desejava presenciar, mas eu vi claramente o terror em seus olhos. O que estava embaixo da casa não queria mais permanecer escondido. Durante o dia, tentei ignorar. Caminhei pelas ruas poeirentas da cidade, conversei com os moradores, mas todos desviavam o olhar quando eu mencionava a menina. Era como se fosse proibido falar dela em voz alta, como se cada palavra desse força para que crescesse ainda mais. Foi então que uma senhora idosa, de rosto enrugado e olhos fundos, se aproximou de mim e quebrou o silêncio que todos carregavam. Ela disse que tinha sido madrinha da criança. Contou que, no dia em que nasceu, o corpo já parecia estranho. Os olhos estavam fechados, mas havia uma expressão no rosto que não era de bebê, e sim de alguém muito mais velho, como se tivesse vindo ao mundo carregando uma memória que não lhe pertencia. A família não falava sobre isso,
mas todos viram. Ela disse também que, durante o velório, jurou ter visto os lábios da menina se moverem, como se murmurassem uma palavra. E, embora ninguém tenha escutado, ela tinha certeza de que o que a recém-nascida dizia era o nome da própria mãe. Essas revelações me atormentaram ainda mais, e quando a noite caiu, eu já estava tomado pela expectativa do que poderia acontecer. O sono veio rápido, pesado, como se tivesse sido induzido, mas fui acordado no meio da madrugada por um cheiro pútrido, denso, que tomava o quarto inteiro. Era um odor de terra molhada misturado ao de carne apodrecida. Ao abrir os olhos, percebi que o quarto estava escuro demais, mesmo com a lamparina acesa. A luz parecia ser engolida por uma sombra densa que se acumulava nos cantos. E então vi. No pé da cama, uma figura se erguia, alta, curvada, com cabelos tão longos que arrastavam pelo chão. Não consegui ver o rosto inteiro, apenas um vislumbre dos olhos, secos, fundos, mas abertos, fixos em mim. O corpo parecia humano, mas desproporcional, como se tivesse crescido demais dentro de um espaço pequeno demais. Os ossos eram longos, as mãos finas, com unhas enormes que arrastavam pela madeira e deixavam riscos profundos a cada movimento. Senti o peso de sua respiração encher o quarto, lenta, irregular, como se viesse de pulmões que nunca deveriam funcionar. Eu estava paralisado, incapaz de gritar quando ela começou a se aproximar. Os cabelos deslizaram pela cama, subindo pelas minhas pernas, como tentáculos vivos que se enrolavam em volta do meu corpo. A cada passo, o assoalho rangia, mas não como uma pessoa caminhando. Era como se algo pesado rastejasse, arrastando sua própria deformidade. E então ela falou. A voz não era de uma criança nem de uma mulher. Era um som híbrido, algo que parecia ecoar debaixo da terra, atravessando pedras, caixões e ossos. Ninguém nunca me deixou viver, mas eu nunca parei de crescer. Nesse instante, senti as unhas dela arranharem o colchão bem ao lado da minha cabeça. E percebi o detalhe mais aterrorizante. Entre os fios de cabelo, entre os ossos alongados, ainda havia traços de infância. Era como se cada fase da vida tivesse se sobreposto à outra, todas coexistindo em um mesmo corpo. Ela não era apenas uma criança morta. Era todas as idades ao mesmo tempo, comprimidas em algo impossível que não pertencia a nenhum dos mundos. Eu não sabia se aquilo era um sonho, um delírio ou a manifestação mais real que já havia presenciado. A criatura, aquela mistura grotesca de infância interrompida e maturidade forçada, estava diante de mim, respirando como se fosse feita de terra, carne e memória. Os cabelos se enroscavam em mim com a força de raízes e cada fio parecia ter vida própria. Eu sentia o peso da sua existência pressionando o quarto inteiro, como se o espaço não fosse suficiente para contê-la. A voz dela ecoava dentro da minha cabeça, repetindo a mesma frase cada vez mais forte. Eu nunca parei de crescer. Nunca, nunca. O quarto tremia, os móveis rangiam e o teto parecia querer desabar. Foi então que compreendi. O caixão nunca foi prisão, mas sim um útero maldito, um ventre de madeira e terra que continuava alimentando aquilo que nunca deveria ter existido. Tentei gritar, mas minha voz não saía. As unhas dela arranharam meu peito de leve, sem atravessar a pele, mas deixando um rastro gelado, como se me marcassem de dentro para fora. Os olhos fixos nos meus não eram de ódio nem de fúria, mas de um vazio profundo, um abismo de abandono. Era como se ela apenas exigisse aquilo que lhe foi negado: viver. Antes que pudesse me mover, a figura começou a se dissolver, recuando em direção ao assoalho, sendo sugada de volta pela madeira, como se a casa fosse apenas uma extensão do caixão. Os fios de cabelo se recolheram, a respiração cessou, e em poucos segundos o quarto voltou ao silêncio.
Mas o cheiro pútrido continuava ali, impregnado no ar, como prova de que aquilo não tinha sido um sonho. Quando o dia amanheceu, meu amigo entrou no quarto e me encontrou sentado, imóvel, os olhos fixos na marca que as unhas haviam deixado no colchão. Não precisei dizer nada. Ele já sabia o que tinha acontecido. Apenas colocou a mão no meu ombro e murmurou: "Agora você entende por que ninguém nunca fala dela." Foi nesse instante que ele me revelou o preço da maldição. A cada geração, alguém da cidade precisava carregar o fardo de conviver com as manifestações da menina. Era como se ela escolhesse uma testemunha, alguém que jamais poderia esquecer sua existência. E quem fosse escolhido, cedo ou tarde, levava consigo um pedaço dela, na mente, no corpo ou na vida. Ele me olhou sério, quase com piedade, e disse: "Agora ela escolheu você." Meu sangue gelou. Não havia como escapar. Eu voltei para minha cidade dias depois, mas nunca consegui me livrar da sensação de que algo rasteja debaixo da minha casa, arranhando o chão, esperando o momento certo para emergir. Às vezes encontro fios de cabelo no travesseiro, longos demais para serem meus. Às vezes, no silêncio da madrugada, ouço aquela respiração lenta vindo do assoalho. E em noites de lua cheia, quando a luz atravessa a janela e cobre meu quarto, sinto novamente aquela presença. Sempre a mesma voz, soprando em meu ouvido, como uma promessa que não termina. Eu continuo crescendo. Nunca imaginei que uma simples viagem a Salvador pudesse me levar a um pesadelo vivo. Eu caminhava pelas ruas estreitas do Pelourinho quando, ao passar diante de uma construção antiga, senti um frio atravessar minha espinha. Era um convento, esquecido pelo tempo, suas paredes carcomidas pelo sal do mar e pelo abandono, mas ainda imponentes, como se guardassem séculos de segredos. Algo naquilo me chamou. Talvez a aura de silêncio absoluto, quebrado apenas pelo vento que sibilava entre as frestas das janelas fechadas. Decidi entrar. O portão de ferro rangeu de maneira tão estranha que parecia um lamento antigo. O ar, lá dentro, tinha um cheiro pesado, misto de mofo, cera de vela e algo que eu não conseguia identificar. Algo que parecia apodrecer vivo. Cada passo meu ecoava pelos corredores estreitos e a sensação de estar sendo observado crescia a cada instante. Eu conhecia histórias de conventos antigos, mas nada poderia me preparar para o que encontraria. No corredor principal, os retratos de freiras antigas me observavam com olhos que pareciam seguir meus movimentos. A luz da tarde mal penetrava. Pelas janelas pequenas e altas, lançando sombras longas e distorcidas nas paredes. O silêncio era absoluto, mas de repente ouvi um sussurro. No início pensei que fosse o vento, mas o sussurro se repetiu, quase como uma oração murmurada, baixa, implorando por socorro. Meu coração disparou e senti a necessidade de me afastar, mas algo me prendeu ali, como se o próprio convento não permitisse que eu fosse embora. Seguindo o corredor, encontrei uma porta antiga de madeira, semi-aberta, com grades enferrujadas que revelavam um espaço escuro por dentro. Um cheiro mais forte e nauseante me atingiu, e por um momento tive vontade de correr, mas a curiosidade, ou a imprudência, me fez avançar. A luz fraca que entrava pelo vão da porta revelava uma cela subterrânea, pequena, fria e forrada de pedras úmidas. No chão, marcas de terra recém-revirada me fizeram engolir em seco. Foi então que percebi os caixões antigos, empilhados de maneira quase ritualística. Alguns estavam rachados, com o interior parcialmente visível. Meu corpo inteiro tremeu quando notei algo que me fez engolir em seco. Dentro de um deles, um braço emergia, rígido, mas não morto, como se ainda houvesse vida lutando em silêncio. A descrição do que vi ainda hoje me causa arrepios.
Os corpos das freiras, enterradas vivas, suas faces contorcidas em uma mímica silenciosa de terror, os dedos agarrando a madeira do caixão como se implorassem por libertação. Meu instinto dizia para fugir, mas meus pés se recusavam a me obedecer. Ali, naquele silêncio mortal, eu compreendi que histórias de conventos e disciplina rígida escondiam horrores inimagináveis. Cada detalhe, do cheiro do mofo misturado com o odor de carne enterrada, até o eco do vento que parecia carregar os gritos contidos das freiras, me prendia em um estado de horror calmo, mas esmagador. Eu me encostei à parede fria, tentando controlar a respiração, mas cada sombra parecia ganhar vida. Cada ruído do convento reverberava como se alguém ou algo estivesse me observando, esperando o momento certo para me revelar os segredos enterrados naquele lugar. Senti que aquele era apenas o começo, que o convento ainda guardava muito mais, mas o suficiente para que meu medo se enraizasse profundamente, como se eu tivesse cruzado um limiar do qual não haveria retorno. E foi nesse instante, naquela cela subterrânea, entre caixões e sussurros, que ouvi a primeira frase sussurrada claramente, como se alguém estivesse a centímetros do meu ouvido. Eles nos enterraram, mas ainda respiramos. Ainda tremendo pelo que havia visto, decidi que precisava avançar. Algo dentro de mim, medo, talvez fascínio, me empurrava para entender a dimensão do horror. Segui por um corredor que parecia se aprofundar cada vez mais na terra, escadas estreitas de pedra que rangiam a cada passo, ecoando como se o próprio convento sussurrasse meu nome. A umidade era quase sufocante, e cada respiração carregava o cheiro acre e pesado de mofo e carne. Era impossível não imaginar quantas freiras haviam sido enterradas vivas ali, quantos lamentos abafados ainda ecoavam pelos túneis. Em uma parede, notei inscrições antigas, gravadas com uma precisão quase ritualística, datas, nomes, pequenas frases que pareciam orações invertidas, clamando perdão e liberdade. Meu coração apertava a cada letra que meus olhos tentavam decifrar. Foi então que encontrei o primeiro diário. Parecia abandonado há séculos, as páginas amareladas e frágeis, mas o conteúdo era chocante. Escrito por uma freira, detalhava a prática macabra que o convento escondia. Hoje mais uma se recusa a obedecer. Não podemos permitir que a desobediência continue. Ela deve ser enterrada, mas viva, para que aprenda a temer a Deus. O sofrimento delas é nossa prova de fé. Li e reli, tentando assimilar a magnitude do horror. Não era apenas punição, era tortura lenta, silenciosa, ritualizada, uma doutrina que transformava a piedade em carnificina. Seguindo o túnel, notei que o chão cedia em alguns pontos, revelando pequenas câmaras, onde os caixões haviam sido empilhados. Alguns estavam tão próximos uns dos outros que qualquer movimento podia desencadear um som terrível, como se os corpos reclamassem do espaço apertado, mesmo após anos enterrados. O vento entrava pelas frestas, carregando o murmúrio das vozes que não encontravam descanso. Pude jurar que ouvi choro, sussurros de pedidos de socorro e até pequenas risadas tortas, que não pertenciam a nenhum ser vivo. A escuridão parecia viva, ondulando, abraçando cada parede e cada canto, como se respirasse junto comigo. Em certo momento, uma porta de ferro chamou minha atenção. Diferente das outras, estava fechada com correntes enferrujadas e parecia selar algo que não queria ser descoberto. Aproximando-me, senti um calor estranho vindo de dentro, misturado ao cheiro familiar de carne viva e terra molhada. Um impulso irracional me fez afastar a corrente, apenas o suficiente para abrir uma fresta. Lá dentro, uma cena que jamais poderei apagar da minha mente.
Freiras jovens, algumas com os olhos abertos em terror, outras com lágrimas silenciosas escorrendo, enterradas até o pescoço, suas mãos pressionando a madeira em súplica, mas incapazes de libertar-se. O coração acelerou, minha respiração falhou e senti náusea. A percepção da vida ainda pulsando ali, entre caixões e paredes de pedra, era insuportável. Percebi que o convento não só enterrava as freiras vivas, mas mantinha seus corpos em um estado de suspensão horrível, como se o tempo ali fosse diferente, deformado, manipulando sofrimento e medo para a eternidade. Cada detalhe era pensado, cada sombra calculada para maximizar o terror silencioso. Foi nesse momento que entendi que as freiras não eram apenas vítimas, eram símbolos de uma fé distorcida, instrumentos de um ritual que transformava piedade em crueldade e obediência em horror. Meu corpo inteiro tremeu e tive que me apoiar na parede fria para não desmaiar. Sabia que ainda havia muito mais, segredos enterrados nas profundezas do convento, e que cada passo à frente poderia me expor a horrores que eu não conseguiria suportar. Mas, de alguma forma, o medo não me fez recuar. Pelo contrário, cada som, cada sombra e cada cheiro me mantinha ali, hipnotizado por um desejo mórbido de compreender a extensão daquela monstruosidade escondida no coração de Salvador. E foi nesse instante, quando o silêncio parecia mais pesado do que o próprio ar, que ouvi novamente o sussurro: "Eles não nos deixam morrer, e você não sairá daqui como entrou." Enquanto eu permanecia encostado à parede fria, tentando recuperar o fôlego, senti que precisava entender de onde vinha tamanha crueldade. Aquele convento não era apenas antigo. Ele carregava séculos de segredos sombrios. Ao voltar pelo corredor, meus olhos captaram inscrições nas pedras, quase apagadas pelo tempo, mas legíveis o suficiente para revelar datas que remontavam ao século XVIII. Pesquisando mentalmente, lembrei-me de relatos de conventos na Salvador colonial, lugares onde a fé muitas vezes se misturava com fanatismo e punições severas. Mas nada que eu havia lido poderia se comparar àquilo. Era como se cada pedra, cada corredor e cada porta carregasse a memória do sofrimento ali perpetuado. Algumas freiras eram punidas por qualquer deslize, e a ordem era clara: desobediência. Era igual a sepultamento vivo. O terror que senti não era apenas pela brutalidade do ato, mas pelo método frio e sistemático com que era realizado. Segui por uma escadaria que levava a um andar ainda mais profundo, onde o ar ficava pesado, quase sufocante. O silêncio era absoluto, exceto pelos meus próprios passos e pelo ocasional rangido das tábuas sob meu peso. Foi nesse ponto que encontrei um antigo livro de registros. As páginas amareladas, com a caligrafia curva e precisa das freiras, descreviam detalhes horríveis, datas de sepultamentos, nomes das punidas e motivos que iam desde pequenas falhas na obediência até questionamentos sobre a disciplina. Cada registro era acompanhado de uma anotação que parecia quase um mantra de justificativa: que o medo as purifique, que o silêncio as eduque. Minha mente tentava compreender o alcance daquele fanatismo. Algumas freiras, de acordo com os registros, permaneciam enterradas vivas por dias, até semanas, dependendo da gravidade do suposto pecado. A dor e o sofrimento eram medidos, observados, e para os responsáveis, cada grito abafado era prova de fé. Avançando ainda mais, cheguei a uma câmara maior, com paredes cobertas de velas apagadas, cera endurecida escorrendo pelas pedras. No centro, uma série de pequenas aberturas no chão revelavam caixões com tampas quebradas, e cada abertura parecia respirar junto comigo. Foi ali que ouvi claramente passos atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém.
O que senti, porém, foi o frio de algo que não era humano, ou pelo menos não da forma como conhecemos. Um sussurro surgiu não de vento, mas de múltiplas vozes, lamentações sobrepostas que pareciam ecoar das próprias paredes. Por que você veio? Aqui não há perdão, apenas dor. Meu corpo tremeu, cada fio de cabelo se erguendo. A sensação de estar sendo observado de todos os lados era esmagadora. Seguindo o corredor até um ponto mais estreito, percebi marcas nas paredes, arranhões que não poderiam ter sido feitos por unhas humanas comuns. Pareciam tentativas desesperadas de escapar, de alcançar a luz, de voltar à vida. O peso do horror me fez sentar no chão frio, apoiando a cabeça nos joelhos, tentando assimilar a extensão daquele lugar. Foi então que ouvi o mais arrepiante de todos os sons, uma respiração. Lenta, ritmada, quase compassada, vindo de dentro de um dos caixões semi-abertos. Não era apenas o cheiro, não era apenas a visão, era a percepção da vida ainda pulsando ali, comprimida, sufocada, mas de alguma forma insistindo em permanecer. O convento não apenas enterrava as freiras vivas, ele as transformava em presenças perpetuamente aprisionadas, sombras de si mesmas, testemunhas silenciosas de sua própria agonia. E naquele instante eu compreendi a verdade mais aterradora. Se aquelas freiras ainda podiam respirar, se ainda podiam sentir, o convento não era apenas um lugar de sofrimento, era um organismo vivo, alimentando-se do terror e da fé distorcida, mantendo cada segredo trancado na terra e no silêncio. Senti uma vertigem profunda e um impulso de sair correndo, mas o corredor parecia se alongar, esticar, como se o convento quisesse que eu testemunhasse tudo. E então, antes de me mover, ouvi novamente, mais próximo do que nunca, um sussurro individual. Você não deveria estar aqui, mas agora verá tudo. A sensação de estar sendo observado crescia a cada passo. O corredor parecia se estender infinitamente, como se o convento tivesse vontade própria, moldando o espaço para que eu jamais encontrasse a saída facilmente. As velas apagadas, espalhadas pelo chão, projetavam sombras que se contorciam de maneira impossível, formando figuras que pareciam humanas e, ao mesmo tempo, grotescamente deformadas. Um cheiro de terra revolvida misturado a algo mais forte, metálico e pútrido, me fez engolir em seco. Segui adiante, mas algo me fez hesitar. Marcas de mãos nas paredes, recentes, como se alguém tivesse acabado de tentar escapar, mas tivesse sido puxado de volta pelo chão. Meu coração disparou. A cada passo, ecoavam sussurros, gritos abafados, choros silenciosos e, de repente, risadas quase infantis, estranhamente distorcidas que pareciam zombar de minha própria coragem. Senti por trás de mim uma presença se aproximando, lenta, arrastada, como se alguém rastejasse pelo chão de pedra, mantendo-se sempre fora do meu campo de visão. O ar ficou mais pesado e minha respiração começou a falhar. Cada inspiração, trazendo o cheiro de terra e carne em decomposição. Foi então que percebi pequenos buracos no chão, como janelas para caixões abaixo de mim, e neles pude ver movimentos sutis, mãos que se agitavam, cabeças que se erguiam com olhos vidrados, implorando por libertação. Senti náusea e um frio que percorreu minha espinha até a nuca. Era impossível acreditar, mas aquelas freiras ainda viviam ali, enterradas, presas em um tormento eterno que desafiava a própria lógica da vida e da morte. Um dos corpos se ergueu lentamente, a madeira do caixão rangendo com o peso, e um rosto que deveria estar imóvel demonstrava pavor puro e real. O grito abafado que escapou da boca daquela freira reverberou pelo corredor, penetrando meus ossos e fazendo minhas pernas tremerem. Corri, tentando escapar daquele pesadelo,
Mas o convento parecia se fechar ao meu redor, os corredores mudando de posição, como se o espaço fosse maleável, moldado para me manter preso. Ouvi passos atrás de mim, não meus, mas arrastando-se, persistentes, acompanhando cada movimento, cada respiração. Meu instinto gritava para correr, mas minhas pernas pareciam presas a uma força invisível. Sussurros me cercavam, repetindo: "Você também será parte do convento. Não há saída." A cada segundo, minha mente tentava racionalizar, mas a evidência era clara. Aquelas freiras não eram fantasmas, não eram apenas histórias. Elas existiam ali, vivas, enterradas e conscientes, e agora eu estava em seu território, invadindo seu silêncio e seu sofrimento. Avancei pelo que parecia uma capela antiga, abandonada, onde os bancos de madeira estavam quebrados e velas apagadas formavam um círculo no chão. No centro, um pequeno caixão com tampa entreaberta mostrava o rosto de uma freira, seus olhos fixos em mim, cheios de terror e súplica, mas sem movimento, exceto por uma respiração lenta, audível. O cheiro de carne, de mofo e de medo era quase insuportável. Senti o impulso de vomitar, mas também a necessidade de observar cada detalhe, como se compreender o horror fosse a única forma de sobreviver. Então percebi algo ainda mais perturbador. Os sussurros se tornaram palavras inteligíveis e uma voz claramente próxima repetiu, gotejando malícia: "Você não entenderá até sentir o chão se mover sob você, até ouvir o silêncio gritar em seu ouvido." E naquele instante, o chão sob meus pés vibrou, pequeno, quase imperceptível, mas suficiente para que eu percebesse que o convento reagia à minha presença, vivo, consciente, como se estivesse me testando, e eu sabia, com um terror absoluto, que cada passo dali em diante não seria apenas uma caminhada, seria uma descida profunda no coração do horror, onde as freiras enterradas ainda respiravam, ainda sofriam, e eu me tornaria, inevitavelmente, parte daquele segredo macabro, enterrado, sob séculos de silêncio e pedra fria. O medo já não era apenas sensação, tornou-se corpo, ocupando cada centímetro do meu ser. Cada passo reverberava pelas paredes, mas os sussurros, agora palavras claras e ameaçadoras, pareciam vir de todos os lados, guiando-me, prendendo-me. O convento não era apenas um lugar, era uma criatura viva, respirando comigo, pulsando com cada batida do meu coração. A escuridão se movia como água, ondulando pelos corredores, moldando-se para esconder as freiras enterradas e ao mesmo tempo para me confrontar. Cheguei a um salão maior, com teto alto e vitrais quebrados, onde a luz da lua entrava em feixes cortantes, iluminando parcialmente o que parecia ser um ritual interrompido. No chão, círculos de velas apagadas ainda estavam dispostos com precisão, como se os responsáveis tivessem planejado cada detalhe para prolongar o sofrimento das freiras. E então eu ouvi, distinto, o som mais humano e, ao mesmo tempo, mais horrível que já presenciei. Passos arrastados dentro de caixões, combinados com gemidos de dor, súplicas silenciosas e respirações forçadas. Um deles começou a se erguer, a tampa de madeira rangendo, e seu rosto era um mosaico de horror e incredulidade. Eu sabia, sem dúvida alguma, que ela ainda respirava, ainda vivia, e que a morte jamais havia sido uma opção naquele lugar. Minhas pernas tremiam, mas a curiosidade mórbida me impulsionava a permanecer, observando cada movimento, cada detalhe de um sofrimento que parecia não ter fim. Um odor de terra úmida e carne viva me envolveu, misturando-se com o medo que crescia dentro de mim, tornando cada respiração dolorosa. Eu sentia os olhos das freiras em mim, fixos, acusadores, como se eu tivesse invadido seu tormento e merecesse pagar o preço. Sussurros vinham de todas as direções, repetindo palavras que minha mente tentava bloquear. "Você também será nosso.
Nosso silêncio será seu túmulo. Um calafrio percorreu minha espinha. Eu percebi que o convento, aquele lugar antigo, não apenas enterrava as freiras, mas as mantinha vivas para alimentar o próprio terror, para criar um ciclo eterno de sofrimento e obediência forçada. A sensação de desespero aumentava a cada instante. Eu queria gritar, mas minha voz se perdia na imensidão do salão, engolida pelo eco de gritos contidos que vinham de baixo, do chão, das paredes, de cada pedra carregada de anos de dor. Avancei, lentamente, tentando me aproximar de um dos caixões, e vi a mão de uma freira estendida, dedos finos agarrando a madeira com força desesperada. Seus olhos, arregalados, suplicantes, pareciam implorar para que eu a libertasse, mas qualquer tentativa de tocar aquela madeira parecia gerar uma resistência, uma força invisível que me repelisse. A sensação de estar sendo testado, observado, manipulado por algo além da compreensão humana era esmagadora. Eu sentia a presença do convento em cada respiração, em cada sombra, em cada ruído de madeira rangendo, em cada sussurro que parecia vir de dentro da própria terra. Era como se as freiras enterradas vivas tivessem se tornado parte do próprio edifício, cada sofrimento incorporado em paredes e pisos, respirando junto comigo, sentindo meu medo, alimentando-se dele. Eu sabia que não poderia permanecer muito mais tempo, mas também sabia que qualquer passo em falso poderia me tornar parte daquele ciclo macabro, aprisionado como aquelas mulheres que ainda respiravam, presas em uma vida subterrânea de agonia silenciosa. E foi nesse instante, quando tentei recuar, que ouvi o sussurro mais próximo e arrepiante. Você sentirá como nós sentimos. O chão não é seu, e o ar que respira pertence ao convento. O corredor se estreitou, a ponto de eu quase tocar as paredes com os braços. Cada passo parecia amplificar os sussurros, transformando-os em uma cacofonia de lamentos e pedidos de socorro. O chão tremeu sob meus pés e, pela primeira vez, percebi que a própria construção se movia, não de forma física, mas de um modo quase consciente, como se respirasse comigo, reagisse à minha presença, testasse minha coragem e minha sanidade. As freiras enterradas vivas estavam em todos os lugares, mas não totalmente visíveis. Seus rostos surgiam nas sombras. Suas mãos atravessavam rachaduras e grades enferrujadas, buscando tocar, agarrar, impedir minha fuga. Cada respiração delas parecia emanar de toda a pedra do convento. Cada lamento atravessava o ar denso, impregnando minha mente. Um aroma insuportável de terra úmida e carne viva me sufocava. O desespero tomou conta, mas uma força estranha me impeliu a continuar, como se algo me obrigasse a testemunhar o ápice daquele horror. Cheguei a uma grande porta de madeira, pesada, marcada por símbolos e inscrições antigas. Atrás dela, um silêncio absoluto, quase intolerável. O vento não soprava, o chão não rangia. Era como se o convento tivesse suspendido o tempo, esperando que eu atravessasse aquela última barreira. Empurrei a porta lentamente e fui recebido por uma visão que paralisou meu coração. Dezenas de caixões abertos, freiras vivas em posições contorcidas, olhos arregalados, bocas mudas e mãos que agarravam a madeira ou o ar em súplica silenciosa. Elas respiravam, mas cada respiração era um lamento, cada movimento era dor concentrada, cada olhar era um grito que minha mente não podia ignorar. O cheiro de carne, terra e cera queimada saturava o ar, e o chão parecia pulsar, como se estivesse vivo, reagindo à minha presença. Senti uma mão fria tocar meu ombro e, ao girar, não vi nada, mas o sussurro veio tão perto que parecia ecoar dentro da minha própria cabeça. Você é nosso agora. Nunca sairá. Um frio cortante percorreu minha espinha.
A percepção do tempo desapareceu. Cada segundo se alongava. Cada respiração se tornava um esforço torturante. Entendi, enfim, a cruel verdade. O convento não apenas enterrava freiras vivas, mas absorvia sua vida e seu terror, mantendo-as em suspensão perpétua para perpetuar seu segredo. E agora, comigo ali, ele testava a minha sanidade, medindo meu medo, tentando me incorporar ao ciclo de sofrimento eterno. Tentei recuar, mas os corredores pareciam se dobrar, esticar, prender-me cada vez mais no coração da construção. Cada sombra parecia mover-se sozinha, cada sussurro repetia meu nome, cada caixão era um olhar acusador, lembrando-me que eu havia invadido algo que transcende a compreensão humana. Compreendi que eu não era apenas testemunha, havia me tornado parte daquele pesadelo, um intruso condenado a sentir a presença viva da morte que nunca chega, da dor que nunca termina. E naquele instante final, quando a escuridão parecia me engolir por completo e os lamentos das freiras vivas se fundiam em um único grito silencioso, percebi que o convento guardaria seu segredo para sempre. Cada pedra, cada caixão, cada sombra viva continuaria respirando horror e silêncio, enterrando vivas não apenas freiras, mas qualquer um que ousasse descobrir seu macabro legado. Saí, ou pelo menos achei que saí, mas a sensação de ser observado nunca me abandonou. Até hoje, ao fechar os olhos, sinto a respiração das freiras, sinto o chão tremer sob meus pés e ouço, sussurrando, prometendo que ninguém que entre ali jamais sairá completamente livre. O convento em Salvador permanece silencioso e aparentemente inofensivo, mas vivo, e qualquer visitante pode sentir que por trás de suas paredes desgastadas pelo tempo, o segredo macabro de freiras enterradas vivas continua, esperando, respirando, observando. Você precisa entender, antes de mais nada, que o que vou contar não é fruto de imaginação, nem lenda que se repete em rodas de conversa. Foi real. Eu estava lá, ou pelo menos tão perto da realidade que me assombra até hoje. A cidade de que falo ficava no interior do Maranhão, cercada por florestas densas e rios tortuosos, com casas de madeira que rangiam ao vento e um pequeno comércio que mantinha a vida local pulsando em um ritmo próprio. Chamavam-na de São Vicente do Norte. As pessoas viviam suas rotinas simples, feiras aos domingos, trabalhos no campo e conversas que se estendiam até a noite, iluminadas apenas por lamparinas e a luz fraca das estrelas. Eu cheguei ali em uma tarde quente de julho, interessado em estudar o comportamento das comunidades isoladas. Logo notei algo estranho. Os moradores evitavam falar sobre certos assuntos, olhares se desviavam quando eu mencionava datas antigas ou acontecimentos do passado. Mas ninguém negava, apenas ficavam em silêncio pesado. Era como se algo invisível pairasse sobre a cidade, uma sombra de medo que se infiltrava nos gestos mais simples. A noite caiu rapidamente, mais cedo do que seria natural, e uma névoa fina começou a se arrastar pelas ruas de barro. Cada passo meu ecoava com estranheza, e os cães sumiam silenciosamente em seus abrigos, como se pressentissem algo que eu ainda não compreendia. Fiquei hospedado na pequena pousada de Dona Raimunda, uma senhora de olhar firme, que me serviu o jantar em silêncio, interrompendo apenas para lançar olhares furtivos para a janela. "Durma cedo", disse ela com voz baixa, quase um sussurro. "Amanhã talvez não sobre nada para ver." Naquele instante, não entendi a gravidade de suas palavras, mas o vento que batia na madeira da casa parecia responder por ela, carregando um sussurro de alerta. Eu tentei me deitar, mas não consegui. Dormir. Algo me mantinha acordado.
Uma sensação de que os olhos da cidade me observavam, que cada sombra era viva e consciente. E então ouvi o primeiro som. Não era vento, nem um animal. Era um sussurro coletivo que atravessava as paredes, que parecia vir debaixo da terra. As palavras não eram claras, mas havia um tom de aviso, de presságio. Tremi, mas me forcei a me levantar e olhar pela janela. A cidade parecia a mesma, silenciosa, vazia, mas a névoa parecia mais densa agora, como se engolisse cada luz, cada som. Foi então que percebi. Todas as luzes começaram a se apagar, uma a uma, até que a rua ficou tomada por uma escuridão absoluta. Meu coração disparou, mas antes que pudesse reagir, um vento gelado entrou pela fresta da janela, soprando vozes, indistintas, quase inaudíveis, mas que gritavam na minha mente. Corri para a rua, mas ela parecia diferente. As casas, antes familiares, pareciam distorcidas, como se estivessem sendo dissolvidas em algum tipo de neblina negra. As vozes aumentaram, e os rostos das pessoas que ainda vi apareceram por um instante, congelados em expressões de terror absoluto, antes de desaparecerem também. Não havia explicação. Nenhuma lógica, apenas o som do meu próprio pavor misturado ao silêncio que tomou conta do lugar. Tentei gritar, mas minha voz se perdeu naquela noite, tão completa, tão opressiva, que parecia engolir tudo ao redor. E então, o que restava da cidade começou a se mover de maneira impossível. Casas flutuando levemente sobre o barro, objetos desaparecendo no ar, a névoa envolvendo tudo em um abraço sufocante. Eu sabia que algo sobrenatural estava acontecendo, algo que jamais poderia ser compreendido. Fiquei imóvel, observando, com medo de que qualquer movimento pudesse me condenar também. A noite que engoliu São Vicente do Norte era viva, consciente, e me parecia observar cada batida do meu coração, cada respiração, cada pensamento. E quando a primeira luz da manhã surgiu, não havia mais cidade alguma. Apenas o vazio, a terra marcada por vestígios que lembravam ruas, casas e vidas, mas sem ninguém para ocupar aquele espaço. Fiquei ali, sozinho, tentando processar o impossível enquanto o vento soprava, carregando consigo ecos de gritos que eu jamais esqueci. A cidade havia desaparecido em uma noite, e com ela a sensação de segurança e realidade que eu achava impossível perder. Mas ainda havia algo que me prendia àquele lugar, um sentimento de que a escuridão que engoliu São Vicente do Norte não tinha terminado. Ela ainda estava ali, em algum lugar, observando, esperando, como se a cidade inteira tivesse se transformado em uma presença viva, invisível e faminta. Nos dias que se seguiram, tentei entender o que havia acontecido. Fui para as áreas ao redor onde a cidade existia, mas tudo parecia normal e ao mesmo tempo errado. A mata próxima se expandia de forma incomum, engolindo lentamente as trilhas que antes levavam às casas e ao mercado. O rio, que eu lembrava ser calmo, agora borbulhava com sons estranhos, quase como se estivesse respirando, pulsando com uma vida própria e ameaçadora. Tentei falar com os moradores das cidades vizinhas, mas ninguém admitia conhecer São Vicente do Norte, como se a cidade tivesse sido apagada da memória de todos, exceto da minha, deixando-me sozinho com as lembranças e o horror do que presenciei. Mas eu sabia que não era apenas esquecimento. Algo sobrenatural havia ocorrido. Em algumas noites, ao caminhar perto do local onde a cidade existira, a névoa retornava, baixa e pesada, carregando os mesmos sussurros da noite em que tudo desapareceu. Vozes indistintas que pareciam repetir nomes, pedidos de socorro e gritos, silenciosos de terror absoluto. Eu podia jurar que via silhuetas distantes, movendo-se entre as árvores, sempre desaparecendo antes que pudesse me aproximar. Então, começaram os sonhos.
Não eram sonhos comuns, mas experiências vívidas que me transportavam para a cidade em sua última noite. Eu sentia o frio da lama sob meus pés, o cheiro da madeira queimada, o cheiro metálico de sangue misturado com terra molhada. Sentia os rostos das pessoas olhando para mim, não com olhos de humanos, mas com olhos que refletiam puro desespero, vazios de vida, pedindo ajuda de forma silenciosa. Cada vez que acordava, meu corpo tremia e minhas mãos ficavam sujas com terra ou marcas estranhas que desapareciam assim que eu tentava examiná-las. Comecei a investigar relatos antigos, jornais, livros de história do Maranhão, mapas antigos. Encontrei referências vagas sobre uma cidade que, segundo alguns registros, desaparecera misteriosamente no século XIX. Mas os detalhes eram escassos e cada fonte parecia contradizer a outra. Alguns diziam que foi um castigo divino, outros que uma praga sobrenatural consumiu o local. Mas ninguém mencionava a neblina viva, os sussurros que ouvi, os rostos congelados no medo absoluto, ou as casas que se desmanchavam diante dos meus olhos. Comecei a perceber um padrão. O desaparecimento parecia ligado a uma noite específica, sempre quente, com vento estranho e nuvens densas cobrindo a lua. Havia algo ritualístico nisso, uma força que se manifestava apenas quando as condições eram exatas. E a pior parte, ao voltar ao local onde a cidade ficava, notei marcas no chão que não eram naturais, pegadas profundas, como se algo enorme tivesse se movido pelo barro, marcas que não pertenciam a nenhum animal conhecido e que desapareciam misteriosamente no dia seguinte, como se o próprio terreno tentasse apagar qualquer vestígio de que algo havia estado ali. A sensação de estar sendo observado nunca me abandonou. Às vezes, ao escutar o vento, parecia ouvir passos atrás de mim, sussurros que imitavam minha própria voz, chamando meu nome de forma distorcida, como se a cidade quisesse me atrair de volta, para que eu me tornasse parte de seu desaparecimento. Eu comecei a perceber que cada pessoa que questionava sobre o ocorrido reagia de forma estranha. Um sorriso nervoso, mudança de assunto ou simplesmente medo silencioso. É como se, de alguma maneira, o mundo tivesse decidido que a cidade nunca existira e qualquer lembrança seria apagada. Mas não comigo. Eu fui escolhido ou condenado a lembrar. E cada lembrança me corroía por dentro, como se São Vicente do Norte ainda estivesse viva, em algum lugar entre a realidade e a escuridão, esperando por alguém que pudesse ouvir seus gritos silenciosos. Ou pior, alguém que pudesse tentar trazê-la de volta. Passei semanas tentando registrar o que vi, mas qualquer caderno que tentava escrever desaparecia, ou as palavras se transformavam em rabiscos ilegíveis ao serem lidas. Fotografias se revelavam borradas, mostrando apenas neblina e formas indistintas, rostos que não eram humanos e prédios que se contorciam como em pesadelos. A cidade havia desaparecido, mas não estava morta. Ela se tornara algo além da realidade, algo que observava e esperava. E eu, sem perceber, estava cada vez mais próximo dela, como se minha própria mente tivesse se tornado parte do véu de escuridão que engoliu São Vicente do Norte naquela noite fatídica. Eu sabia que o perigo não havia passado. A cidade ainda estava lá, em algum lugar, escondida entre dimensões, e a cada vento que soprava, a cada noite que caía, sentia a presença dela mais próxima, me chamando, me avisando, e talvez preparando-se para reivindicar mais do que apenas lembranças. Foi em uma dessas noites que finalmente entendi que o desaparecimento de São Vicente do Norte não havia sido apenas físico. Algo permanecia, algo vivo, inteligente, como se a cidade tivesse consciência própria. Eu caminhava pelo antigo terreno da cidade, agora coberto por lama e vegetação densa, quando senti o chão tremer levemente sob meus pés.
No início, pensei que fossem apenas animais passando, mas o tremor era rítmico, quase compassado, como se o solo respirasse. Um cheiro estranho, metálico e podre, subiu do barro e o vento trouxe consigo sussurros mais claros do que nunca. Eu podia ouvir fragmentos de frases, pedidos de socorro, e entre eles uma voz que parecia familiar, minha própria voz, repetida em um eco distorcido que me fez gelar da cabeça aos pés. Cada passo que eu dava parecia provocar uma reação. No ambiente, árvores se inclinavam, sombras se moviam, e a névoa que eu já conhecia parecia ondular como se estivesse viva. De repente, vi algo se formando diante de mim. Uma rua inteira delineada pelo chão úmido, como se estivesse sendo reconstruída apenas para que eu pudesse vê-la. As casas surgiam, translúcidas, feitas de uma luz cinzenta, mostrando móveis, objetos e silhuetas de pessoas que ainda não tinham partido totalmente para o nada. Eu tentei me aproximar, mas cada movimento parecia arrastar sombras contra mim, bloqueando meu caminho, sussurrando ameaças silenciosas que minha mente não podia traduzir completamente. Foi então que vi o primeiro corpo, uma mulher, parada, no meio da rua, olhando para mim com olhos sem pupilas, vazios, refletindo apenas a noite e o vazio ao redor. Ela não falava, mas senti sua angústia, sua morte antecipada e seu medo eterno. E então percebi que não era apenas ela. Centenas de figuras surgiam lentamente, algumas tão distorcidas que mal conseguiam ser chamadas de humanas, todas presas. Em um momento de terror congelado, todas me observando. Senti que estava diante de um julgamento silencioso. A cidade inteira, ou o que dela restava, me julgava por ter visto, por não ter desaparecido, por ainda existir no mundo que São Vicente do Norte fora arrancada. Um grito surdo ecoou da névoa e me atingiu de forma física. Senti minhas pernas fraquejarem, meu coração acelerou e minha visão se turvou. Eu queria fugir, mas não havia caminho. Cada direção levava a ruas e becos que não existiam no mapa, casas que se dobravam em ângulos impossíveis, escadas que levavam a portas inexistentes. A sensação de estar dentro de um labirinto vivo era esmagadora. Então percebi algo ainda mais perturbador. Uma figura entre as sombras parecia me seguir, mas quando olhava diretamente, não havia nada ali. Apenas uma sensação de presença, um calor gelado que percorria minha espinha e me sussurrava: "Você não deveria estar aqui." Eu queria gritar, mas minha voz falhou. O tempo parecia distorcido, segundos duravam minutos, minutos duravam horas. Cada sombra carregava uma história, cada névoa escondia um segredo de horror, cada silêncio era um aviso mortal. Foi nessa hora que entendi: a cidade não desapareceu sozinha. Ela foi tomada por algo, uma força que se alimenta do medo, da vida e da memória. E ela ainda estava ativa, mesmo que invisível, esperando o próximo intruso, o próximo curioso, alguém, como eu, que ousasse se aproximar e testemunhar a verdade. Tentei marcar o local, memorizar pontos de referência, mas tudo se transformava diante de meus olhos. O que eu lembrava de ruas e casas desaparecia, e o que eu não via se tornava real de forma súbita. E entre essa confusão, um sussurro final me alcançou, claro e terrível: "Se você voltar, será parte de nós." Foi nesse instante que percebi que não havia retorno possível. São Vicente do Norte não era apenas uma cidade perdida. Era um organismo vivo, sombrio, consciente, que existia entre o nosso mundo e algo além, e que escolhera permanecer, mesmo que invisível, esperando. Eu recuei, cambaleando, mas sentia que minhas lembranças eram manipuladas, que cada passo que dava me aproximava do mesmo destino que aqueles que observei na noite do desaparecimento.
Então compreendi que a cidade não apenas sumira naquela noite, ela continuava a existir e me observava a cada respiração, a cada batida de meu coração, faminta por testemunhas, por memória, por vida. Era uma presença silenciosa e implacável, e eu sabia, com uma certeza fria e absoluta, que não sairia dali totalmente intacto. Algo de São Vicente do Norte havia me marcado, me possuído, e mesmo que eu tentasse me afastar, ela estava comigo. Em meus sonhos, em meus pensamentos, em cada sombra que cruzasse meu caminho. A cidade que desapareceu em uma noite não estava morta. Ela apenas esperava, viva, respirando através do tempo e do medo daqueles que ousavam lembrar. Os dias seguintes foram um pesadelo contínuo. Cada manhã eu acordava sujo de terra, com marcas invisíveis pelo corpo que não estavam ali quando eu dormia. Meus sonhos se tornaram passagens para São Vicente do Norte, e cada vez que fechava os olhos, a névoa me engolia, trazendo de volta ruas e casas que nunca existiriam de novo, mas que agora eu podia tocar, sentir e quase ouvir respirando. Percebi que algo havia me seguido de volta. Não eram apenas lembranças. Havia uma presença real, silenciosa, que se movia em minha casa, nos cantos escuros, nos reflexos das janelas, observando, esperando. Eu tentava falar com alguém, qualquer um, mas a cidade parecia ter apagado toda a memória coletiva dela. Não havia registro oficial que comprovasse sua existência recente. Era como se o mundo inteiro tivesse sido instruído a esquecer, deixando-me sozinho com o terror que carregava. Um dia, caminhei até o antigo terreno e percebi mudanças impossíveis. A terra parecia pulsar sob meus pés, formando pequenas elevações, crateras que se moldavam em padrões que pareciam símbolos. Cada passo levantava uma névoa tênue que formava figuras humanas em sofrimento, distorcidas, com braços estendidos, pedindo ajuda. Tentei fugir, mas a sensação de que eu estava sendo seguido aumentou. O vento carregava sussurros claros, repetindo meu nome, distorcendo minha voz, provocando pânico e confusão. Comecei a notar pequenos sinais. Objetos em minha casa se moviam sozinhos, livros abriam em páginas específicas e fotos que eu nunca tirara apareciam nos cantos, mostrando ruas e pessoas de São Vicente do Norte. Minha sanidade começou a vacilar. Eu não sabia mais distinguir entre memória e realidade. Às vezes, olhava para o reflexo no espelho e via, por um breve instante, a cidade inteira se formando atrás de mim. Casas empilhadas de forma impossível, silhuetas andando por janelas quebradas, o vento carregando gritos e choros que se confundiam, com minha própria respiração. A presença se manifestava cada vez com mais clareza. Senti mãos invisíveis tocando meus ombros, puxando minhas roupas, envolvendo-me em um frio que queimava a pele. À noite, a névoa voltava para dentro de minha casa, cobrindo tudo em um manto frio e silencioso, e eu podia ouvir passos pelo chão de madeira, portas se abrindo lentamente, como se alguém ou algo caminhava por corredores que eu não tinha. Então, percebi que não estava mais sozinho em meus pensamentos. Vozes começaram a falar comigo, sussurrando instruções incompreensíveis, misturando ameaças e pedidos. Uma delas se destacou, clara, masculina e antiga, quase humana. Você nos trouxe de volta. Agora pertence à cidade. Um terror absoluto me consumiu. Eu entendi que não era apenas lembrança. A cidade me havia tocado, marcado. Cada vez que eu pensava em escapar, sentia correntes invisíveis me prendendo ao terreno onde ela existira. Eu percebi que qualquer distância física não importava. São Vicente do Norte existia em outra dimensão, entre mundos, e agora eu fazia parte de seu tecido sombrio, um observador forçado e condenado a testemunhar sua eternidade. Comecei a escrever, desesperado, tentando registrar tudo antes que
minha memória fosse totalmente absorvida. Mas os cadernos se rasgavam, as palavras sumiam, os desenhos se transformavam em símbolos que eu não compreendia. Era como se a cidade estivesse reescrevendo minha percepção, moldando minha mente para que eu me tornasse um guardião de seu segredo. Ou pior, um novo habitante de sua névoa eterna. Eu passei a ouvir ruídos distantes, passos que não eram meus, vozes que chamavam por ajuda, lembranças de pessoas que nunca existiram, além daquele lugar perdido. E, em algumas noites, eu via claramente na escuridão do meu quarto, ruas que se formavam, casas que surgiam, figuras humanas congeladas, em medo absoluto, todas me olhando, todas esperando que eu fizesse parte do desaparecimento. Eu não sei quanto tempo se passou desde que a cidade desapareceu, nem quanto tempo faz que a sinto dentro de mim. Mas sei que cada noite é uma batalha silenciosa. Cada dia, um lembrete de que São Vicente do Norte não morreu. Ela sobrevive, escondida, viva e faminta, e eu não posso fugir. Ela me observa, me molda e lentamente me transforma. E mesmo que eu tente apagar sua lembrança, ela continua aqui, respirando, esperando, alimentando-se de minha mente, lembrando-me que uma cidade inteira pode desaparecer em uma única noite, mas seu terror permanece eterno, invisível e incomparavelmente real. Com o tempo, comecei a perceber que não apenas minhas memórias, mas o próprio mundo ao meu redor começava a mudar. Pequenos detalhes indicavam que São Vicente do Norte não havia realmente desaparecido. Ela apenas se movia, escondida, entre as sombras da realidade, expandindo sua presença de maneira sutil, mas inescapável. Portas rangiam em minha casa sem vento, sombras pareciam se alongar de maneira antinatural, e objetos se deslocavam lentamente quando ninguém estava olhando. Eu tentei escapar da cidade, viajar para outros lugares do Maranhão, mas a sensação de ser observado me acompanhava a cada passo. Cada rua desconhecida parecia ecoar com os gritos da cidade, e cada esquina carregava um fragmento da névoa que a consumiu. Uma noite decidi enfrentar o medo e retornar ao local onde ela existira fisicamente. O terreno parecia normal à primeira vista, coberto por vegetação densa e lama seca, mas ao me aproximar, senti a pulsação do solo, como se ele respirasse sob meus pés. A névoa começou a se formar novamente, rasteira, fria, carregando consigo um cheiro de terra molhada e ferro. E então eu vi as marcas, pegadas profundas, não humanas, que surgiam e desapareciam diante de meus olhos, como se a cidade estivesse viva e me observasse diretamente. Tentei registrar com minha câmera, mas as fotos mostravam apenas borrões cinzentos, sombras que se contorciam em ângulos impossíveis. Foi nesse momento que entendi completamente. A cidade não se limitava a um espaço físico. Ela estava entre mundos. Um organismo que existia em dimensões paralelas, acessível apenas para aqueles que a conheciam, ou para aqueles que, como eu, foram tocados por seu desaparecimento. Em algumas noites, eu podia ouvir os passos das pessoas que ali viveram, misturados a sussurros distorcidos que ecoavam pelas paredes da minha própria casa. Sentia suas mãos invisíveis tocando-me, suas vozes chamando por ajuda ou pela vingança e, em algumas ocasiões, visões de ruas, casas e figuras humanas surgiam diante de mim, translúcidas como um holograma de terror. Comecei a perder a noção de quanto tempo havia se passado. Minhas roupas ficavam sujas de lama que eu não reconhecia. Meus pés marcavam trilhas no chão que desapareciam quando olhava para trás. E eu podia jurar que objetos de minha própria casa haviam se transformado em pequenos fragmentos de São Vicente do Norte. Uma cadeira, uma mesa, um livro antigo que nunca tive, todos carregando energia e lembranças da cidade perdida. As noites tornaram-se insuportáveis.
Eu acordava suado, sentindo o cheiro de madeira queimada e terra podre, e ouvia passos, portas se abrindo e fechando sozinhas, sussurros que me chamavam pelo nome com um tom de acusação e súplica ao mesmo tempo. Eu sabia que estava sendo observado, estudado, quase como um experimento para que a cidade entendesse como se aproximar do mundo físico sem desaparecer completamente. E cada vez que me aproximava do local onde a cidade havia existido, a presença se tornava mais intensa, quase tangível. Pude sentir o chão vibrando, as árvores se curvando e a névoa formando figuras humanas em agonia absoluta, estendendo braços invisíveis para me alcançar. Não havia mais distinção entre o que era memória e o que era realidade. Cada passo que eu dava carregava ecos de São Vicente do Norte, e minha mente estava começando a se fragmentar. Eu me via andando por ruas que não existiam, atravessando casas que se dobravam em ângulos impossíveis, observando rostos distorcidos que gritavam e choravam sem emitir som. E percebi, com um terror absoluto, que a cidade não havia desaparecido completamente. Ela apenas se ocultava, alimentando-se do medo, da atenção, da memória de quem ousava lembrar. E eu era seu recipiente escolhido, condenado a carregar o peso de sua existência, a testemunhar sua eternidade e a sentir, noite após noite, sua presença rastejando em cada sombra, em cada sussurro, em cada batida de meu próprio coração. Percepção de que São Vicente do Norte não estava realmente desaparecida tornou-se insuportável. Cada sombra, cada vento, cada silêncio trazia a lembrança da cidade viva, pulsante, observando-me, testando-me. Em uma noite particularmente escura, senti algo diferente. O chão de meu quarto parecia tremer levemente, e a névoa familiar começou a infiltrar-se pelas frestas das janelas. Olhei para fora e vi ruas se formando no escuro, translúcidas e ondulantes, casas distorcidas surgindo sobre o terreno que conhecia apenas de minhas lembranças. Um cheiro metálico, intenso e sufocante invadiu meus pulmões, e as vozes começaram a gritar, misturando pedidos de socorro com ameaças silenciosas. Algo se movia entre as figuras, algo que não podia ser humano, algo consciente, vivo e faminto, circulando entre as casas, analisando cada passo meu, cada respiração, cada pensamento. Tentei correr, mas meus pés se afundavam em lama que surgia do nada, tornando cada movimento um esforço impossível. As figuras humanas distorcidas olhavam para mim, suas expressões congeladas em pavor absoluto, mas com olhos que pareciam seguir-me, acusando-me, chamando-me para dentro da cidade. Percebi então que algo me chamava pelo nome, com minha própria voz distorcida, misturando memórias minhas com os sussurros daqueles que haviam desaparecido naquela noite fatídica. Eu queria fugir, gritar, mas a cidade me possuía em silêncio, infiltrando-se em meus sentidos, manipulando a percepção do tempo, do espaço, da realidade. Cada objeto em minha casa se transformava em fragmentos da cidade perdida. Cadeiras viravam casas, livros se transformavam em ruas e minhas próprias mãos pareciam tocar a névoa, sentindo o frio e a textura da lama, do barro, da madeira podre. Então ouvi claramente uma frase que ainda ecoa em minha mente. Agora você é parte de nós. Não era uma ameaça. Era um aviso e uma declaração de posse. Cada noite, desde então, é uma repetição dessa experiência, e a cidade continua, viva, escondida entre mundos, atravessando dimensões, observando, esperando. Tenho tentado registrar, documentar, escrever, mas nada permanece. Qualquer evidência desaparece ou se transforma, como se a cidade estivesse apagando minha tentativa de provar sua existência, reforçando seu domínio silencioso.
O que resta de São Vicente do Norte está vivo, consciente e faminto. E cada respiração que dou me lembra que não estou seguro, que minha mente está entrelaçada à dela, que cada passo que dou pode aproximar-me do mesmo desaparecimento que consumiu a cidade em uma noite. Não há certeza de onde termina a realidade e começa a cidade. E mesmo agora, enquanto escrevo este relato, sinto a presença dela pairando sobre mim, observando cada palavra, cada pensamento. Sei que ninguém acreditará, que parecerá loucura, mas é a verdade. A cidade desapareceu fisicamente, mas sua essência continua viva, e eu sou seu testemunho, sua âncora no mundo visível. São Vicente do Norte não é apenas uma memória ou uma lenda. Ela é um organismo de terror que atravessa o tempo, que se alimenta de medo e memória e que continua existindo, mesmo quando ninguém mais pode vê-la. Eu sei que, em algum momento, ela virá me buscar por completo, ou me arrastará de volta à sua névoa eterna. E até lá, estou condenado a ouvir, ver e sentir o impossível, a carregar para sempre o peso de uma cidade que desapareceu em uma noite, mas cujo horror nunca se apagará.